Sobre as riquezas, um sermão de John Wesley. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Nos versos precedentes, nós temos um relato de um homem que veio correndo até Nosso Senhor e, ajoelhando-se, não na hipocrisia, mas na profunda sinceridade da alma, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo fazer para que eu possa ter a vida eterna? Todos os mandamentos, ele disse, eu tenho mantido desde a minha juventude. No que eu ainda estou em falta? Provavelmente, ele os tinha mantido no sentido literal. Ainda assim, ele ainda amava o mundo. E ele, que conhecia o que havia no homem, sabia que neste caso específico, porque isto é de modo algum uma regra geral, ele não poderia ser curado daquela enfermidade desesperadora, a não ser por um remédio desesperador. Portanto, ele respondeu: Vá e vende tudo o que tens, e dá ao pobre, e vem e me siga. Mas quando ele ouviu isto, ele foi embora pesaroso, porque tinha grandes posses. Assim, todas as florescências murcharam, porque ele não ajuntaria tesouro no céu a tão alto preço. Jesus, observando isto, olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como está registrado em Marcos 10, 23 em diante: Quão dificilmente aqueles que têm riquezas entrarão no reino de Deus. É mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram admirados, sem medida, e disseram entre si: Quem então pode ser salvo? Se for tão difícil para os ricos serem salvos, quem tem tantas e tão grandes vantagens, quem está livre das preocupações deste mundo e das milhares de dificuldades às quais o pobre está continuamente exposto? De fato, se supôs que ele parcialmente desdisse o que ele havia dito com respeito à dificuldade dos ricos de serem salvos, pelo que é acrescentado no 10º capítulo de Marcos. Porque em seguida ele disse no verso 23, Quão dificilmente aqueles que possuem riquezas entrarão no reino de Deus. Quando os discípulos ficaram atônitos com suas palavras, Jesus respondeu novamente e lhes disse: Quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Verso 24. Mas observe, primeiro, nosso Senhor não pretendeu com isto desdizer o que ele havia dito antes. Muito longe disto, ele imediatamente o confirma, através daquela declaração terrível. É mais fácil para um camelo entrar no buraco de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Segundo, ambas as sentenças afirmam a mesma coisa, que é mais fácil para um camelo entrar no buraco de uma agulha do que para aqueles que possuem riquezas não confiar nelas. Percebendo o espanto deles a este discurso severo, Jesus, olhando para eles, indubitavelmente com ar de inexprimível ternura, para impedir que eles pensassem na causa do rico como desespero, disse-lhes: Com os homens é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Eu compreendo que um homem rico aqui signifique não apenas um homem que tem imensos tesouros, alguém que ajuntou ouro como pó e prata como areia do mar, mas qualquer um que possua mais do que o necessário e as conveniências da vida. Alguém que tem alimento e vestimenta suficiente para si mesmo e sua família e alguma coisa a mais, é rico. Que por reino de Deus ou do céu, termos exatamente equivalentes, se queira dizer, não o reino da glória, embora que se seguirá sem dúvida, mas não o reino do céu, ou seja, a religião verdadeira sobre a terra. O significado então da afirmação de Nosso Senhor é este, que é absolutamente impossível, exceto por aquele poder ao qual todas as coisas são possíveis, que um homem rico possa ser um cristão, possa ter a mente que havia em Cristo e caminhar como Cristo caminhou. Então, vamos verificar, primeiro, quais são os obstáculos à santidade. Segundo, assim como as tentações para o pecado que os envolvem. Tais são os obstáculos à santidade que o circundam. Enumerar todos esses requereria um grande volume. Eu apenas tocarei em alguns pontos deles. A raiz de toda religião é a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Agora, se você toma isso, em sua aceitação geral, como a evidência das coisas não vistas, do mundo invisível e eterno, de Deus e de todas as coisas de Deus, que tendência natural as riquezas têm para obscurecer esta evidência, para impedir sua atenção a Deus e às coisas de Deus, e às coisas invisíveis e eternas.
E, se você toma em outro sentido por uma confiança, que tendência as riquezas têm para destruir isso, para fazer com que você confie nelas, tanto para a felicidade quanto para a proteção, e não no Deus vivo? Ou, se você toma a fé no sentido cristão apropriado como uma confiança divina no perdão de Deus, que obstáculo mortal, quase insuperável a esta fé são as riquezas? O que pode um homem abastado e consequentemente ilustre vir até Deus sem ter nada a pagar? Ele pode depositar toda a sua grandeza e vir como um pecador, um mero pecador, o mais vil dos pecadores, no mesmo nível dos que alimentam os cães de suas ovelhas, que aqueles mendigos que se deitam em seu portão cheio de feridas? Impossível, a menos pelo mesmo poder que fez os céus e a terra. Ainda assim, sem fazer isto, ele não pode, de modo algum, entrar no reino de Deus. Que obstáculos são as riquezas, mesmo para o primeiro fruto da fé, ou seja, o amor a Deus. Se algum homem ama o mundo, diz o apóstolo, o amor do Pai não está nele. Mas como é possível ao homem não amar o mundo que está cercado com todos os seus encantos? Como pode ser que ele então ouça a voz leve que diz, meu filho, dê-me seu coração? Que poder, a não ser do Altíssimo, pode fazer do homem rico uma resposta àquela oração? Mantenha-me morto para tudo abaixo, apenas Cristo, decido conhecer, firme, desimpedido e livre, buscando toda a minha felicidade em Ti. As riquezas são igualmente um obstáculo ao amar o nosso próximo, como a nós mesmos, ou seja, ao amar a toda a humanidade, como Cristo nos amou. Um homem rico pode, na verdade, amar aqueles que são da sua própria condição social, ou seja, de sua própria opinião. Ele pode amar a eles que amam a ele, mas até mesmo os pagãos, batizados ou não fazem o mesmo? Porém, ele não pode ter uma boa vontade pura e desinteressada com relação aos filhos dos homens. Esta pode apenas brotar do amor a Deus, que suas grandes posses expulsou de sua alma. Do amor a Deus e de nenhuma outra fonte, a humildade verdadeira igualmente flui. Portanto, até onde impedem o amor a Deus, as riquezas devem impedir a humildade também. Elas impedem isto no rico, tirando-lhes a liberdade das relações sociais, por meio das quais eles se tornariam conscientes de seus defeitos e viriam para o conhecimento verdadeiro de si mesmos. Mas quão raramente eles encontram um amigo fiel, alguém que possa lidar francamente com eles, e sem isto, igualmente envelhecemos em nossas faltas, sim, e morremos com todas as nossas imperfeições sobre nossas cabeças. Nem pode a mansidão substituir sem a humildade, porque do orgulho naturalmente vem a contenda. Assim sendo, nosso Senhor nos direciona a aprender dele, ao mesmo tempo a sermos humildes e mansos de coração. As riquezas, portanto, são um grande obstáculo à mansidão, assim como a humildade. Ao impedir a humildade de mente, que aumenta na mesma proporção em que nós sucumbimos em nossa própria estima, e que, ao contrário, necessariamente decresce, quanto mais valorizamos a nós mesmos. Existe um outro temperamento cristão que está proximamente aliado à mansidão e humildade, mas que dificilmente tem um nome. Paulo o denomina epieikia. Talvez até que encontremos um nome melhor, poderemos chamá-lo de submissão. Uma prontidão para se colocar à disposição de outros, a desistir de nossa própria vontade. Parece ser a qualidade que Tiago afirma para a sabedoria que vem do alto, quando ele a denomina, ao que nós atribuímos fácil de ser solicitado, fácil de ser convencido do que é verdadeiro, fácil de ser persuadido. Mas quão raramente este temperamento amistoso é encontrado em um homem rico? Eu não sei se eu encontrei tal prodígio 10 vezes em mais de 70 anos. E que coisa incomum é esta de encontrar paciência naqueles que têm grandes fortunas, exceto quando existe um contrapeso de longa e severa aflição, com a qual Deus frequentemente se agrada de visitar aqueles que ele ama, como um antídoto às suas riquezas. Isto não é incomum. Ele frequentemente envia dor e enfermidade e grandes cruzes a eles que têm grandes posses. Por esses meios, a paciência tem sua obra perfeita, até que eles sejam perfeitos e completos, faltando coisa alguma. Tais são alguns dos obstáculos à santidade que circundam o rico. Por outro lado, podemos agora observar qual a tentação dos ricos em todos os temperamentos iníquos. Primeiro,
Quão grandiosa é a tentação ao ateísmo, que naturalmente flui das riquezas, até mesmo de um completo esquecimento de Deus, como se não existisse tal ser no universo, isto é, num movimento usualmente denominado de dissipação. Um bonito nome, afixado pela grande vulgar ao completo desrespeito por Deus. De fato, para com todo o mundo invisível. E como o homem rico está cercado de toda forma de tentação para a ininterrupta dissipação. Sim, como a artimanha da dissipação é considerada em meio aos ricos e grande. Como o prior finalmente diz. As cartas estão dadas e os dados lançados, felizes efeitos da imaginação humana, para que a alma possa esquecer de si mesma. Mais propriamente dito, dizer que os mortais podem se esquecer de seu Deus, que eles podem mantê-lo inteiramente fora de seus pensamentos, aquele que, embora nos círculos dos céus, ainda assim está em volta de sua cama e em seu passo e espia todos os seus caminhos. Chame a isto imaginação, se lhes agradar, mas isto é sabedoria? Não mesmo. Está longe, muito longe disso. Tu, tolo, tu imaginas que porque não vês a Deus, que Deus não vê a ti? Ri, joga, canta, dança, mas por causa de todas essas coisas, Deus te levará a julgamento. Do ateísmo, existe uma fácil transição para a idolatria, da adoração a nenhum Deus à adoração de falsos deuses. E, na verdade, aquele que não ama a Deus, que é sua apropriada e única adoração apropriada, certamente amará algumas das obras de suas mãos, amará a criatura, se não amar ao Criador. Mas a quantas espécies de idolatria cada rico está exposto? A quais contínuas e quase insuperáveis tentações ele está submetido para amar o mundo, e isto em todos os seus ramos, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. Quão inumeráveis tentações ele encontrará para gratificar o desejo da carne. Entenda isto corretamente. Isto não se refere a apenas um, mas a todos os sentidos exteriores. É a mesma idolatria buscar nossa felicidade em gratificar algum ou todos esses. Mas existe um risco, que eles busquem isto no gratificar seu paladar, em uma sensualidade moderada, em uma espécie regular de epicurismo, e não na glutonaria ou embriaguez. Isto está muito distante deles. Eles não prejudicam o corpo, apenas mantêm a alma morta, morta para Deus e para toda a religião verdadeira. O rico se vê igualmente cercado com as tentações do desejo dos olhos, ou seja, o buscar a felicidade em gratificar a imaginação, os prazeres, que principalmente os olhos ministram. Os objetos que dão prazer à imaginação são os grandes, ou bonitos, ou novos. Na verdade, os homens ricos não têm gosto para objetos grandes, mas têm para coisas novas e bonitas, especialmente as novas. O desejo da novidade é tão natural aos homens quanto o desejo do alimento e bebida. Agora, quão numerosas são as tentações deste tipo de idolatria, que naturalmente brotam das riquezas. Quão fortemente e continuamente eles são solicitados a buscarem felicidade, se não nas grandes ainda assim, nas casas bonitas, em mobiliário elegante, em pinturas curiosas, em jardins aprazíveis, talvez na mais insignificante de todas as ninharias, no vestuário vistoso e caro. Sim, em todas as coisas novas, pequenas ou grandes, cuja moda a patroa dos tolos recomenda, como seus vários gostos orientam, na poesia, história, música, filosofia ou artes e ciências curiosas. Agora, embora seja certo que todos esses têm seu uso e, portanto, podem ser inocentemente procurados, ainda assim, o buscar a felicidade em alguns deles, em vez de Deus, é manifesta idolatria. E assim sendo, fosse isto apenas por este motivo que as riquezas os suprem com os meios de favorecerem a todos esses desejos, bem se poderia perguntar, não é a vida de um homem rico, acima de todas as outras, a tentação sobre a terra? Que tentação igualmente o rico sofre para buscar a felicidade no orgulho da vida? Eu não entendo que o apóstolo queira dizer com isto pompa, ou condição, ou equipagem, tanto quanto a honra que vem de homens, se merecida ou não. Um rico está certo de se encontrar com isto. É uma armadilha que ele não pode escapar. Toda a cidade de Londres usa as palavras rico e bom com termos equivalentes. Sim, eles dizem, ele é um bom homem. Ele é merecedor de 100.000 libras.
E na verdade, em todo lugar, se tu fizeres bem a ti mesmo, se teus bens aumentarem, os homens falarão bem de ti. Todo mundo está de acordo com isso. 1000 libras suprem a necessidade de 20.000 talentos. E quem pode suportar o aplauso geral sem assoberbar-se, sem ficar inconscientemente induzido a valorizar-se mais do que deveria? Como é possível que um homem rico possa escapar do orgulho, fosse apenas por isto, que sua situação necessariamente ocasiona que o louvor flua sobre ele de cada canto? Porque o louvor é geralmente veneno para a alma, o quanto mais prazeroso, mais fatal, especialmente quando imerecido. Assim sendo, nosso poeta bem diria: parente do diabo, veneno dos feitos honestos, lisonja perniciosa, tuas sementes destrutivas, em uma hora imprópria e através de uma mão fatal, tristemente difundida sobre a pureza da terra, com o brotar do orgulho que em meio ao milho aparece e reprime a esperança e promessa do ano. E não apenas o louvor, se merecido ou imerecido, mas tudo a respeito dele tende a inspirar e aumentar o orgulho. Sua nobre casa, seu mobiliário elegante, suas pinturas bem escolhidas, seus finos cavalos, sua equipagem, seu próprio vestuário, sim, até mesmo emplastrado e enfeitado em sua cauda, todos esses serão motivo de recomendação para uns ou outros de seus convidados, e assim tem uma tendência quase irresistível de fazê-lo considerar-se um homem melhor do que aqueles que não têm essas vantagens. Com que naturalidade, igualmente, os ricos alimentam e aumentam a obstinação que nasce em cada filho do homem. E não somente seus criados e dependentes imediatos são governados implicitamente por sua vontade, achando um porquê nisto, mas também a maioria de seus vizinhos e familiares busca obrigar-se a eles com todas as coisas. Assim, sua vontade, sendo continuamente tolerada, naturalmente será continuamente fortalecida, até que ele, por fim, dificilmente será capaz de se submeter, quer à vontade de Deus ou de homens. Tal disposição, os ricos têm de produzir e alimentar cada temperamento que é contrário ao amor de Deus. E eles têm igual inclinação para alimentar toda paixão e temperamento que é contrário ao amor de nosso próximo. Desprezo, por exemplo, especialmente aos inferiores, do qual nada é mais contrário ao amor. Ressentimento por alguma ofensa verdadeira ou suposta, talvez até mesmo vingança, embora Deus reivindique isso como sua própria prerrogativa peculiar, pelo menos ira, porque ela surge imediatamente na mente de um homem rico. O quê? Usar-me desta forma? Não, mas ele logo saberá melhor. Eu sou capaz agora de fazer eu mesmo justiça. Proximamente relacionados à ira, se não antes, uma espécie dela, estão o mau humor e a impertinência. Mas os ricos são mais assaltados por esses do que o pobre? Toda a experiência mostra que sim. De um notável exemplo, eu fui uma testemunha há muitos anos. Um cavalheiro de grande fortuna, enquanto estávamos seriamente conversando, ordenou uma serva para atirar alguns carvões no fogo. Uma lufada de fumaça saiu. Ele atirou-se de volta em sua cadeira e gritou: "Ó, Sr. Wesley, essas são as cruzes com as quais me encontro todos os dias." Eu não pude ajudar perguntando: "Suplico-lhe, Sr. John, essas são as mais pesadas cruzes com que você se encontra?" Certamente essas cruzes não o teriam preocupado tanto se ele tivesse 50, em vez de 50.000 libras por ano. Mas não seria estranho se os homens ricos, em geral, fossem destituídos de todas as boas disposições e presas fáceis de todos os demônios, uma vez que tão poucos deles prestam algum respeito àquela solene declaração de Nosso Senhor, sem observar que não podemos ser seus discípulos. E Jesus disse a todos eles, a toda a multidão, não apenas aos seus apóstolos: "Se algum homem vier após mim, for um cristão verdadeiro, que ele negue a si mesmo e tome sua cruz diária e me siga." Lucas 9:23. Ó, quão difíceis palavras são essas para aqueles que estão na comodidade e em meio às suas posses. Ainda assim, as Escrituras não podem ser violadas. Assim sendo, exceto se um homem negar a si mesmo, negar todo o prazer que não o prepara para ter prazer em Deus e tomar sua cruz diariamente, obedecer cada mandamento de Deus, mesmo que doloroso para a carne e sangue, ele não poderá ser um discípulo de Cristo, ele não poderá entrar no reino de Deus. Ao tocar neste importante ponto,
de negarmos a nós mesmos e tomarmos nossa cruz diária, vamos apelar a respeito dos fatos, vamos apelar à consciência de todo homem, às vistas de Deus. Quantos homens ricos existem entre os metodistas? Observe, não existia um quando eles se reuniram pela primeira vez, que verdadeiramente negam a si mesmos e tomam suas cruzes diariamente. Quem resolutamente se abstém de cada prazer, quer do sentido ou imaginação, a não ser que eles saibam por experiência que isto os prepara para ter prazer em Deus. Quem não declina da cruz, do trabalho ou da dor que se coloquem no caminho do seu dever? Quais de vocês que são agora ricos negam a si mesmos, exatamente como fizeram quando eram pobres? Que tão prontamente suportam o trabalho ou a dor agora como fizeram quando não valiam 5 libras? Vamos aos pormenores. Vocês jejuam agora tão frequentemente quanto faziam antes? Vocês se levantam tão cedo de manhã? Vocês suportam o frio ou o calor, vento ou chuva tão alegremente quanto sempre? Vejam uma razão entre muitas, porque tão poucos aumentam em bens sem decrescerem na graça, porque eles não negam mais a si mesmos e tomam sua cruz diária. Ai de mim, eles não mais suportam privação como bons soldados de Jesus Cristo. Comecem agora, homens ricos, lamentem e gritem pelas misérias que estão vindo sobre vocês, que devem vir em poucos dias, a não ser se impedidas por uma mudança completa e profunda. A úlcera de seu ouro e prata será testemunha contra vocês e comerá sua carne como fogo. Ó, quão lastimável é sua condição, e quem é capaz de ajudar a você? Vocês precisam de intercurso claro, mais do que alguns dos homens do mundo, e vocês encontram com menos. Porque quão poucos se atrevem a falar tão claramente a vocês, quanto eles fariam com alguns de seus servos. Nenhum homem que tanto espere ganhar alguma coisa de seu favor, ou que tema perder alguma coisa por seu desagrado. Ó, que Deus me dê palavras aceitáveis e faça com que elas mergulhem profundo em seus corações. Muitos de vocês me conhecem há muito tempo, quase desde a sua infância, mas agora o tempo de nossa partida está à mão. Meus pés estão exatamente tropeçando nas montanhas escuras. Eu deixaria uma palavra com vocês antes que eu me vá daqui, e vocês podem se lembrar dela quando eu não mais for visto. Ó, que seu coração seja todo com Deus. Busque sua felicidade nele e nele somente. Cuide para que você não se apegue ao pó. Esta terra não é seu lugar. Veja que você use este mundo de maneira a não abusar dele. Use o mundo e desfrute de Deus. Permaneça como que desprendido de todas as coisas aqui embaixo, como se fosse um pobre mendigo. Seja um bom mordomo dos dons múltiplos de Deus, para que quando você for chamado a prestar contas de sua mordomia, ele possa dizer: muito bem, bom e fiel servo, entre na alegria de teu Senhor.